Os irmãos podem se assentar. Que a graça do nosso Rei Jesus seja com toda a nossa igreja nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Ah, sim, pensei que eu estava no lugar errado por um momento. Irmãos, que alegria é estarmos aqui, mais uma bendita santa convocação para louvarmos o nosso Rei, rendemos a Ele ações de graças por sua graça soberana. E nessa hora nós aprenderemos um pouco mais e ouviremos o nosso Rei através da sua bendita e graciosa palavra. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter vocês conosco, a nossa igreja. Esperamos já que voltem mais vezes para nos alegrar com a presença de vocês. E nos cultos da noite, nós estamos com uma série de exposições cujo título é A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo, uma série de exposições bíblicas no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós voltaremos, tivemos uma semaninha de folga aí em Colossenses e hoje nós voltaremos com tudo para essa carta. Então quero pedir aos irmãos que abram em Colossenses capítulo 1. Nós faremos a leitura dos versos 24 a 29. Colossenses capítulo 1, versos de 24 a 29. Diz assim a Escritura: Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Irmãos, vamos ao nosso Rei mais uma vez, em oração. Pai Santo, uma vez mais, Senhor, diante do Teu glorioso, maravilhoso e bendito trono de glória, onde nós contemplamos as maiores riquezas, as maiores glórias, a maior majestade. Senhor, rogamos a Ti que nesta hora nos permita, mais uma vez, através da Tua palavra, ver o coração do Teu Filho Jesus. Senhor, dá-nos fé, dá-nos olhos, dá-nos disposição santa e amorosa e justa para nos inclinarmos a contemplar, Senhor, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, mas que se manifestou a nós. Senhor, e pela Tua graça e pela Tua palavra, o Senhor nos deu a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre nós, os gentios. O Teu Filho Jesus, a esperança da glória, a quem nós anunciaremos e advertiremos, Senhor, e ensinaremos todo homem em toda sabedoria, a fim de que todos nós sejamos apresentados perfeitos em Cristo Jesus. E é por isso, Senhor, que nós nos cansamos, nos afadigamos e trabalhamos e nos esforçamos com toda a força e vigor que há em nós, segundo a eficácia do Teu poder, ó Deus, que opera em nós. Então nós rogamos a Ti, Senhor, exalte o Teu Filho Jesus, humilhe os pecadores,
salve ímpios para a tua glória, edifique o teu povo. Senhor, mas por favor, arrebate a nossa atenção, arrebate os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas almas, para que possamos contemplar a glória do teu Filho Jesus e possamos nos agarrar nele. Pai Santo, apesar das minhas debilidades e fraquezas, que eu não seja nessa noite uma pedra de tropeço, a fim de que os meus irmãos recebam a tua palavra com tamanha alegria e singeleza de coração e possam se alegrar, Senhor, nesse bendito mistério que foi revelado a nós na tua palavra. E é no teu Filho Jesus, glorioso sem igual, que nós nos apegamos, que nós descansamos e que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, o sermão dessa noite, ele visa sanar alguns problemas. E eu menciono rapidamente quais são esses problemas. Pessoas que entram no ministério cristão, querendo liderar a igreja, querendo ensinar a igreja, sem saber o que as esperam. E, logo que percebem o tamanho da responsabilidade do trabalho, desistem. Ao mesmo tempo, nós temos pessoas que abraçam a fé cristã, sem saber o que ela implica, as necessidades que ela traz e a profundidade que devemos ir. Também há igrejas que não sabem o que esperar de um ministro do Evangelho e aceitam, portanto, qualquer coisa que são colocadas diante dela, desde que mantenha o público entretido e essa pessoa, esse líder, tenha um bom currículo acadêmico. E, óbvio, tem que ser carismático. Esses, portanto, são alguns problemas que o sermão de hoje visa corrigir. Muitos de vocês já ouviram falar do grande pré-reformador, assim chamado John Huss. John Huss, teólogo, pregador, poderoso, tradutor do século XV, uma das primeiras figuras a desafiar a autoridade papal, a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, pregando sobre a necessidade de reforma, especialmente no que diz respeito à venda de indulgências e à interpretação da Bíblia. John Huss foi preso. O seu julgamento durou 7 longos meses. Ele não convenceu nenhuma autoridade, ele não mudou de opinião, e por causa de sua fé e ensinamentos, ele foi queimado na fogueira em 6 de julho de 1415. Antes de sua morte, ele afirmou, ou, em tom poético, ele cantou: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que ninguém poderá matar. E 100 anos depois surge Martinho Lutero, e vocês conhecem a história. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a sua família? À luz desse texto que nós lemos. Tem tudo a ver, e nós precisamos disso, lembrar disso. Pois o ministério cristão não é apenas pregar bons sermões, dar estudos ou ir à igreja aos domingos. O ministério cristão também envolve sobre viver e sofrer por Jesus Cristo, e sofrer pela igreja, e sofrer pelo Evangelho, pois é no sofrimento que a verdade da união com o Redentor se torna mais evidente em nossas vidas. E aqui vem aquele grande resumo do nosso sermão, a afirmação teológica que resume o que nós trabalharemos nessa noite. A missão do ministro cristão é sofrer pela igreja, cumprir com fidelidade a palavra de Deus e lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos. No texto que lemos nessa noite, consideraremos cada um desses aspectos da missão do ministro cristão. Antes de eu avançar, deixe-me alertar vocês de uma coisa. Nós vamos enfatizar a missão, o propósito e o trabalho do ministro cristão. Mas ao fazermos isso, nós precisamos lembrar a vocês que há um tom de aplicação, digamos assim, um outro lado dessa moeda, que ao passo que nós enfatizamos a obra, o ministério de um ministro cristão, nós precisamos lembrar que todos os cristãos têm um ministério cristão. Então, ao passo que o ministro cristão é o exemplo máximo por excelência na liderança da igreja sobre essas coisas que nós veremos,
Os crentes, portanto, ainda que não tenham dons de liderança, ainda que não estejam ensinando na igreja, eles têm a responsabilidade de seguir o ministro no seu sofrimento pelo evangelho, na sua luta pela verdade e no seu cumprir com fidelidade a palavra de Deus. E aqui, portanto, na nossa afirmação teológica já estão os 3 pontos do nosso sermão. O primeiro ponto é sofrer pela igreja, versículo 24. O segundo aspecto da missão, não é, do ministro cristão, é cumprir com fidelidade a palavra de Deus. E o terceiro e último ponto, que nós deixaremos para a semana que vem, portanto o sermão de hoje é a parte 1, lutar incansavelmente pelo crescimento dos santos, versos 28 e 29. A palavra-chave para nós estudarmos com os nossos filhos na semana é mistério. Mistério. E o título desse sermão é A Missão do Ministro Cristão. A missão do ministro cristão. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto da missão do ministro cristão que nós consideraremos agora é que ele deve sofrer pela igreja. Olhemos o versículo de número 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo em minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o ministro cristão deve sofrer pela igreja, mas não é qualquer tipo de sofrimento. É um sofrimento paradoxal. É como acabamos de cantar, sim, eu amo a mensagem da cruz. É esse tipo de sofrimento alegre que o ministro cristão deve, portanto, enfrentar em sua vida. Então, ele deve sofrer pela igreja com alegria. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Até aqui. Irmãos, ao lermos isso, pode parecer estranho num primeiro momento, mas nós precisamos lembrar que a fé cristã, ela é paradoxal. A fé cristã envolve bons contrastes. Exemplo, nós morremos para viver. Nós somos livres da morte, mas escravos da vida. Somos fortes quando somos fracos. Nós somos maiores quando servimos. Somos mais ricos quando somos mais pobres. Perdemos para ganhar e nos alegramos nos sofrimentos. E assim nós poderíamos citar outros paradoxos, outros contrastes que envolvem a nossa peregrinação cristã, como a Jerusalém Celestial. Mas o que seria, portanto, esse sofrimento que Paulo diz que se alegra, que se regozija? Que tipo de sofrimento é esse? O que é isso? Esse sofrimento, irmãos, é um estado de angústia devido a adversidades. Você provavelmente já passou por isso. Um estado de grande sofrimento, uma angústia na alma, você abatido, você triste devido a adversidades. Então, Paulo se alegra estando como ele está. Vamos lembrar um pouco do contexto de Paulo? Paulo está preso em Roma. Paulo não está fazendo o que ele gostaria de fazer: visitar as igrejas, fortalecer os irmãos, confirmar a fé dos novos convertidos, treinar jovens ministros. Não, ele está preso. E ele está preso por qual razão? Por causa do evangelho. Ele está preso porque ele foi perseguido, ele criou o evangelho da graça, não? Onde ele chega, ele causa isso mesmo. Ele vira o mundo de ponta cabeça, ele vira o ambiente de ponta cabeça, ele vira uma família de ponta cabeça, com seus valores eternos e com as suas normas celestiais. É isso que o evangelho faz. E, portanto, judeus perseguiram Paulo. Paulo foi apedrejado, chicoteado, perseguido, dado como morto. E aí, então, ele foi preso. Provavelmente com seu emocional abalado. Provavelmente com seu psicológico abalado. Provavelmente com o futuro incerto. Será que eu serei liberto dessa prisão? Epáfras, será que eu verei você mais uma vez quando você for e levar a carta aos Colossenses, os Laodicenses?
Será que eu verei Timóteo mais uma vez? Será que eu verei Tito? Será que eu verei Apolo? Será que eu verei Priscila e Áquila? Será que eu verei os meus irmãos mais uma vez? Oh, leve abraços e beijos fraternais a eles. Qual era o coração de Paulo? Será que havia algum outro tipo de sofrimento abatendo a sua alma? Bom, o que importa para nós é saber que ele estava preso. E ele estava nas mãos das autoridades civis, estava nas mãos de Roma. Obviamente, não é por providência divina, pois sabemos que não cai sequer um pardal de uma árvore, sequer um cabelo da nossa cabeça, sequer nasce uma flor num jardim, sequer uma planta floresce sem que seja da vontade soberana do nosso Deus. Então, o que nós precisamos ter consciência aqui é que Deus estava usando o sofrimento de Paulo com fins gloriosos. Deus estava usando o sofrimento de um ministro do Evangelho para que o próprio Evangelho chegasse a outros. A alegria se dá porque outras pessoas são beneficiadas por aquilo que está acontecendo conosco. E aqui é um grande golpe no nosso umbigo, no nosso egoísmo. Quando nós achamos que nós somos o centro do universo. Oh, Senhor, por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que não você? Por que não eu? Que era herdeiro do inferno 1000 vezes por causa das minhas obras malignas, junto com você. Por que não a nossa família? Por que não os nossos filhos? O que é que nós merecemos do Senhor? Condenação e inferno. E o que Ele faz? Ele nos chama para si por pura graça soberana, por graça, não por obras. E aí Ele ainda usa os nossos sofrimentos para abençoar outros. Irmãos, o que é isso? Que sabedoria é essa? E usa desse sofrimento para nos forjar, para nos fortalecer, para que nós possamos ver que nós não passamos de pó, de poeira. Que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Então esse é um grande golpe na nossa soberba, um grande golpe, não é? No nosso coração duro, insensato, cego e nu. Nós não somos absolutamente nada. E o Senhor ainda vem com graça e usa os nossos sofrimentos para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Será que nós poderíamos dar algum testemunho nesse aspecto? De que, olha, eu estava padecendo por uma aflição terrível, uma circunstância em que minha alma ficou profundamente abalada, mas eu fui fortalecido no Senhor, e daí o Senhor me usou para alcançar um amigo, um familiar que talvez estava passando por algo até pior ou igual ao seu. Será que nós temos isso? Será que nós temos isso para compartilhar? Será que nós temos sido sábios em olhar para o Evangelho em todas as circunstâncias, fazer do Evangelho algo central na nossa vida e não apenas algo que nós mexemos nos domingos? Será que nós podemos compartilhar isso? Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Será que nós podemos cantar esse texto? Ou será que as águas dos sofrimentos e das lutas e das dificuldades têm nos levado, têm nos afogado e têm nos matado? Ou será que nós temos repetidas vezes feito com que as nossas lágrimas se tornem essa grande tsunami que tem nos engolido? Onde está, ó cristão, a sua esperança? Onde está, como Paulo, que estava preso, prestes a ser morto, e ele foi decapitado depois, ele foi liberto dessa primeira prisão, e foi preso mais uma vez, e lá, sob Nero, ele morre decapitado. Será que nós temos fé para isso? Será que nós cremos no Evangelho para isso? Filipenses 1, 22 a 26 diz: entretanto, Paulo, mais uma vez, aqui em Filipenses ele está preso também, tá? Filipenses ele está preso. Em Romanos ele está solto, mas em Filipenses ele está preso. E olha o que ele diz aqui: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei mais o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, e tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, a nossa vida tem propósito. A nossa vida em Cristo Jesus tem sentido de fazer o evangelho chegar a outras pessoas, inclusive por meio do sofrimento. Inclusive se tivermos de morrermos pelo evangelho. Inclusive se tivermos de ser presos pelo evangelho. Inclusive se você tiver de perder o seu emprego pelo evangelho. Se você tiver que perder amigos e relacionamentos por causa do evangelho, pela fidelidade ao Senhor. Será que temos consciência cativa no Senhor o suficiente para abraçar isso? Para afirmar isso? Agora, isso é paradoxal, irmãos. Isso é paradoxal. E não, essa alegria não pode ser produzida na força da carne. É uma alegria espiritual. É uma alegria que vem do evangelho. É uma alegria que vem do poder, da eficácia do Espírito operando na alma do crente. É um poder tal, é um conhecimento tal do Redentor que nos leva a falar o que Thomas Brooks, puritano, no século XVII, disse. Ele falou assim: o homem que vê sua propriedade em Deus, sabe que a morte será o funeral de todos os seus pecados. A morte será o funeral das suas tristezas. A morte será o funeral das suas aflições, das suas tentações, das suas rebeliões, das suas oposições, aborrecimentos, opressões e perseguições. A morte sepultará todas essas coisas. Ao mesmo tempo, ele sabe que a morte será a ressurreição de suas esperanças, alegrias, deleites, confortos e contentamentos, e que o levará a um desfrute de Deus mais claro, pleno, perfeito e constante. Então é esse coração que sofre nos sofrimentos, que se alegra nos sofrimentos, porque ele sabe quem está conduzindo a sua vida. Ele sabe quem está conduzindo a sua história. Ele não está na mão dele mesmo. Ele não está na mão da sua esposa. Ele não está na mão dos seus filhos, dos seus pais. Ele está nas mãos de Jesus Cristo, Rei soberano. E é por isso, portanto, que ele consegue ver e viver dessa maneira. Por isso que nas aflições, nas adversidades, esse coração não murmura. Esse coração não se entrega, porque ele sabe que o que vem a ele vem por uma doce e maravilhosa e graciosa e amorosa providência divina. Não estamos nas mãos dos astros, das estrelas. Estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse sofrimento com alegria, ele não é um sofrimento com alegria despretensioso, ele é consciente. Ainda no versículo 24, vamos avançar um pouquinho, ó. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Bom, aqui nós estamos diante de uma das frases mais difíceis de interpretar de todo o Novo Testamento. Não é a mais difícil, mas é uma das. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Bom, por mais que nós tenhamos aqui pelo menos de 4 a 5 possibilidades de ler esse texto, nós precisamos descartar a leitura herética desse texto, abraçado por católicos romanos e outras seitas pseudo-cristãs, e até mesmo por uma visão torta dentro da fé reformada acerca da justificação. E essa visão herética e estranha, que deve ser reprovada, ela afirma com certas variações, todas não vão chegar e afirmar isso, mas há certas variações entre elas. Elas dizem que esse texto diz o seguinte: que resta alguma coisa a ser completada do sacrifício de Jesus. Até porque, se você prestou atenção no texto, Paulo diz assim, mais uma vez: preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. Bom, essa primeira leitura é herética e deve ser descartada. Tá bem?
nós não podemos abraçar nenhum tipo de leitura desse texto que diga que o sacrifício de Jesus Cristo, de alguma forma, não foi eficaz, não foi suficiente e não foi definitivo, coisa que ele o é. Nós precisamos lembrar que se resta alguma coisa a ser completada do sacrifício de Jesus, da sua obra expiatória, a heresia colossense então tem razão. Porque os hereges estavam dizendo que a obra de Jesus Cristo não era suficiente, que eles precisavam de um aperfeiçoamento de seres celestiais. Lembram? Aqueles tronos, domínios, poderes e soberanias que nós vimos há 2 semanas. Então não pode ser esse tipo de leitura. Até porque Paulo, no versículo 20, falou o que nós vamos ler agora. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a obra de Jesus Cristo ela é eficaz, ela é suficiente, e só há reconciliação em Jesus Cristo. Não há em nenhum outro lugar reconciliação. Não há obra humana que nós possamos fazer para ganhar o céu. Pelo contrário, todas as obras humanas que fazemos para tentar ganhar o céu só acumula mais condenação sobre nós. Só provoca ainda mais a santa ira de Deus, a justiça de Deus, porque nós rejeitamos aquilo que o Senhor propõe para nos reconciliar consigo mesmo. E nós viramos as costas e falamos, os meus métodos são mais sábios. Então isso só acumula mais condenação para nós. Mais uma vez, esse tipo de leitura que diz que resta alguma coisa a ser completada na obra de Cristo é blasfêmia. Tá bom? Queime isso, rejeite isso. Então, como é que nós entendemos esse texto? Veja, Atos capítulo 9, versos 4 a 5 e 16, nós lemos o seguinte. O contexto é aquela ocasião em que Jesus vai a Paulo. Paulo está ali respirando morte contra a igreja, matando cristãos, sendo um grande líder de assassinato de crentes. E aí então Jesus se apresenta a ele e vai até ele. Então é esse o contexto. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E lá no versículo 16, nós lemos assim, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O ponto aqui, irmãos, é que Paulo estava perseguindo membros do corpo de Cristo. E Cristo se apresenta e fala, você está me perseguindo. Mostrando para nós que os membros do corpo de Cristo, que compõem o corpo de Cristo, têm o seu cabeça a ele unido. Os seus membros estão unidos ao seu cabeça. Assim como nós não conseguimos separar os membros do nosso corpo da nossa cabeça, assim o é com essa união mística e gloriosa dos crentes com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se apresenta a Paulo e diz, por que você me persegue? Mas ele estava matando e perseguindo a igreja. O ponto a enfatizar aqui é que Paulo, portanto, como membro do corpo de Cristo, é apóstolo, sofre como seu cabeça sofreu. Paulo está tomando a sua cruz e seguindo o seu Redentor. Ele está experimentando mais do que nunca a união com o seu Rei. Ele está padecendo pelo Evangelho como Jesus Cristo padeceu pelo Evangelho. Ele está padecendo pela igreja como Jesus Cristo padeceu pela igreja. Ele está cumprindo o que o próprio Senhor falou a ele, que você há de sofrer pelo meu nome. Você que perseguia e maltratava o meu corpo, agora você, como membro do meu corpo, vai experimentar exatamente isso que você fazia. Inclusive dos seus compatriotas, os judeus não crentes. Você que antes, portanto, era um perseguidor, passará a ser perseguido. Mas note, aqui não é um tom de expiação. A ideia de preencher o que resta das aflições de Cristo é em tom de imitação. É um chamado que todos nós, enquanto crentes, temos. Tome sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Portanto, não só Paulo, mas todos os cristãos, você não deve esperar ser coroado em um mundo que matou o seu Salvador. Você não deve esperar ser honrado, ser admirado em um mundo e por pessoas que mataram o seu Senhor. Não queira ser admirado pelos ímpios do mundo.
Não queira ser admirado por pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, porque o seu Salvador não foi. Não espere receber uma coroa de glória, onde Jesus Cristo recebeu uma coroa de espinhos. Não espere ser exaltado no mundo onde o seu Redentor foi crucificado. Não espere sucesso, não espere glória, não espere reconhecimento em um mundo que deixou o seu Redentor na tumba por 3 dias e 3 noites. Não espere isso, não faça isso, arrependa-se disso. Então, nós iremos sofrer, nós iremos padecer, principalmente por causa do Evangelho, pelo bem da igreja. Então, a grande pergunta para você que se diz cristão, que se identifica com a fé cristã, que afirma que foi regenerado é: o quanto você tem padecido pelo Evangelho? Onde estão as marcas do teu sofrimento pela igreja? Onde estão? Porque elas deveriam existir. Elas deveriam existir em mim e em você. Onde estão as marcas das aflições em sua alma pelo avanço da igreja, pelo avanço do Evangelho? Onde estão? Romanos 14, 7 a 8, a gente lê assim, Paulo mais uma vez. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Da mesma forma, quando nós sofremos, nós não sofremos para nós mesmos. Há um fim glorioso nisso, em padecer e lembrar que o Senhor deseja usar o nosso sofrimento, a nossa aflição, para o avanço do Evangelho da graça de Deus. Nesse sentido, de identidade coletiva, de membros do corpo de Jesus Cristo, unidos inseparavelmente de sua cabeça, nesse sentido nós podemos dizer que os sofrimentos de Cristo que os sofrimentos do corpo de Cristo são os sofrimentos do próprio Cristo. Nesse aspecto de unidade coletiva. Agora, notem o paralelo que há, um paralelo muito curioso, entre Jesus Cristo e Paulo, nessa questão de Paulo também estar, portanto, sofrendo pelo Evangelho, pela igreja. Veja, Jesus Cristo foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53, 3. Paulo teve exatamente o mesmo tratamento. Em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 6. Jesus Cristo teve uma aparência desfigurada. Isaías 52, 14. Paulo teve um tratamento semelhante em Gálatas 4, 14. Jesus Cristo foi afligido pelo Pai. Isaías 53, 4. Paulo sofreu também danos corporais na sua vida e no seu corpo. Jesus Cristo foi punido com chicotadas. Isaías 53, 5. Paulo foi açoitado com chicotes e com varas. 2 Coríntios 11, 24 e 25. Então vocês veem a semelhança, a união de Paulo com o seu Redentor, que portanto nos chama a olharmos também para a nossa vida cristã em esse aspecto, que nós sim padeceremos pelo Evangelho. Nós padeceremos para que a igreja cresça. Nós precisamos, irmãos, fazer da igreja local central em nossas vidas. É aqui que o Senhor nos usará para proclamar o Evangelho, para demonstrar o amor que há em nossos corações pelo Senhor Jesus amando a igreja. A grande demonstração de que nós realmente estamos em Cristo Jesus, uma delas é o nosso amor pela igreja. Eu não estou falando igreja instituição, eu estou falando igreja pessoas. O quanto nós nos importamos com os queridos irmãos, o quanto nós desejamos estar com eles, estreitar os laços com eles, o quanto nós estamos dando a nossa vida para o bem deles. Isso é amor, dar a minha vida pelo bem do outro. Mas nós às vezes estamos tão
perdidos em nosso próprio egoísmo e soberba e agenda que nós sequer conseguimos pensar sequer no nosso cônjuge que mora com a gente. Para nossa vergonha. Para nossa falência em público. Sequer conseguimos dar tempo e atenção aos nossos filhos. Para nossa vergonha. Para nossa falência. Para nossa desgraça. Então, irmãos, Paulo, como agente apostólico de Cristo Jesus, como um delegado apostólico, representante de Jesus Cristo, e lembrando que gente assim, pessoas assim, no ofício apostólico não existem mais, certo? Não existem mais pessoas assim. Ele completa o ministério da reconciliação entre os gentios. Após Jesus Cristo entregar sua vida para justificar os eleitos, agora, portanto, Paulo complementa, muitas aspas aqui, tá bem? O ministério de Jesus Cristo entre os gentios. Pois ele foi enviado para ser apóstolo aos, não exclusivamente, mas principalmente aos gentios. Então, para não restar nenhuma dúvida, os sofrimentos de Jesus trazem eterna reconciliação e justificação. Só Jesus Cristo faz isso, ninguém mais faz isso. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum papa, ninguém, nenhuma religião faz isso, senão a religião cristã, na bendita pessoa de Jesus Cristo. Porém, os sofrimentos de Paulo promovem a pregação dessa obra realizada por Jesus entre os gentios. Jesus Cristo regenera, justifica, adota, elege para si, se entrega por pecadores e, portanto, o ministério de Paulo promove essa reconciliação e essa obra realizada por Cristo Jesus entre os gentios. E quando nós pensamos, irmãos, em sofrimento pela igreja, em padecimento, em lágrimas, em lutas com os nossos pecados, lutas das mais diversas frentes e ordens, nós precisamos lembrar de uma coisa. Nós já fizemos alertas sobre isso, vez ou outra no púlpito, e quanto tivermos oportunidades o faremos. Nós precisamos lembrar que o nosso Redentor, ao ser exaltado e estar em seu estado de exaltação, não mais de humilhação, ele continua plenamente homem. Ele continua plenamente humano. E ele não perdeu o seu coração, ele não perdeu os seus afetos pelo seu povo. E aqui eu preciso recomendar um texto para você que eu vou citar agora, do Thomas Goodwin, O Coração de Cristo, o Cuidado do Salvador no Céu para com pecadores na terra. Você precisa desse livro. Eu vou fazer uma breve citação dele, mas você precisa aprofundar nisso que eu vou dizer, lendo. Não subestime o tamanho, é maravilhoso. Thomas Goodwin, gigante puritano do século XVII, e ele escreveu esse livro para rebater uma heresia, uma visão errada que estava se tornando popular no seu tempo. E a visão buscava responder a seguinte pergunta: o que aconteceu com o Salvador quando ele ressuscitou e quando ele ascendeu, quando ele foi glorificado? O que aconteceu com ele? Ele continuou totalmente humano, a sua humanidade foi tragada pela divindade, ele deixou de ter afetos humanos. O que aconteceu com ele? E essa visão, portanto, que Goodwin busca responder aqui, e outros puritanos responderam também, é a seguinte, de que nesse processo de exaltação, Jesus Cristo deixou de ser homem. Jesus Cristo é apenas divino nessa visão. E aí, então, ele é alguém completamente austero em relação ao seu povo na terra. Ele não sente absolutamente nada pelo seu povo, porque ele não é mais ser humano. Mas Goodwin responde aqui dizendo que Jesus Cristo continua plenamente homem, mantendo a sua divindade, obviamente, enfatizando sua humanidade agora. Ele permanece homem, ele não tem mais fraquezas humanas que ele adotou na sua encarnação, não pecados, mas fraquezas, como cansaço, tristeza e tudo mais. Mas ao ser exaltado, Cristo Jesus, ao não ter mais essas fraquezas, Thomas Goodwin vai dizer que agora o seu coração agora experimenta um amor mais profundo pelo seu povo. O seu amor na sua humanidade, perfeito? Porque em sua divindade ele é imutável, ele não aumenta, ele não diminui. Mas em sua humanidade ele sim tem essas, digamos assim, o imutável
se tornou mutável quando ele assumiu a humanidade. E ele continua totalmente homem. Goodwin continua dizendo que agora Cristo tem um amor ainda mais profundo. Um amor ainda mais, não puro no sentido de corrupção pelo pecado, mas ele diz que agora o coração de Cristo está ainda mais inclinado a nós do que quanto ele esteve no seu ministério terreno. E aí ele vai dizer o seguinte, ó: Cristo, agora no céu, é o mesmo que ele foi na terra. Ele tem o mesmo coração terno para com os pecadores e os aflitos que tinha quando vivia entre eles. Cristo não apenas lembra-se de seus sofrimentos, mas também sente de maneira perfeita e imediata todas as nossas misérias, pois seu coração nunca deixou de se inclinar para os pecadores. Cristo ainda se compadece no céu. A simpatia que ele tem conosco continua sem diminuição. Antes é mais pura, mais livre, mais elevada do que jamais foi na terra. Isso significa que quando nós pecamos, nós estamos esbofeteando o coração do nosso Redentor, que continua plenamente homem. Notem o que acontece quando nós estamos pecando contra o Redentor. Ele não é alguém que é um espírito lá, austero, né, que não está nem aí para nada. Irmãos, o nosso Redentor é plenamente homem, continua sendo plenamente homem. Ele tem um coração colocado em nós. Ele se compadece, ele tem compaixão de nós. Ele não é alheio ao sofrimento do seu corpo. Ele não é alheio às lágrimas que nós derramamos. Ele se importa conosco, e é por isso que Paulo, em Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, ele diz assim: ora, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, nós temos um que foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Ele se compadece, ele sabe o que é ser homem. Ele sabe o que é padecer aflições. Ele sabe o que é chorar. Ele é plenamente homem. Continua sendo. E agora, o seu coração, olhando para a sua humanidade, foi mais aperfeiçoado de amor por nós. Irmãos, esse é um grande chamado para nós, nessas condições e situações em que deveremos padecer pela igreja, em que deveremos derramar lágrimas pela igreja, sangrar pela igreja, lembrar que nós temos um Redentor vivo, que em breve voltará, e que o seu coração está em nós, e que o nosso coração está nele. E ele tem ternos afetos e amor pelo seu povo. Portanto, se Jesus agora, glorificado no céu, tem seu coração em nós, estando na terra, nós, na terra, devemos ter o nosso coração no céu. Nós devemos fazer isso. Pelejar com nós mesmos, com a nossa própria alma e com o nosso coração, para que ele esteja, assim como o coração do nosso Redentor está em nós, na terra, que o nosso coração esteja nele, no céu. Pois nós somos um com ele. Irmãos, nós precisamos ter consciência. O sofrimento do cristão é um prenúncio da alegria eterna que o aguarda em Jesus Cristo. Não desperdice seu sofrimento pela igreja. Não desperdice. Não desperdice seu sofrimento. O que nós enfrentamos aqui, de aflições, de lutas e de padecimentos e tudo mais, nos lembra de que nós não lidaremos com isso na eternidade. Então a bem-aventurança eterna nos aguarda. Alguns, ao olharem para isso, dizem assim: tudo bem, para o cristão o sofrimento tem algum propósito, algum significado, mas para o ímpio não tem nada. Errado. O sofrimento do ímpio mostra um prenúncio da desgraça eterna que o aguarda no inferno. Em outras palavras, como disse Jonathan Edwards, este aqui é o único céu que o ímpio desfrutará. As aflições e as desgraças, por mais que ele não veja assim, há uma eterna justiça, muito mais pesada, muito mais dura, muito mais atormentadora, aguardando essa pessoa que não está em Jesus Cristo. Então, ainda que alguém tenha muito dinheiro,
tenha boa fama, tenha um bom emprego, tenha um bom carro, uma boa conta bancária, ainda assim, ainda que ela tenha influência política e consiga dar jeitinhos para abrir o caminho para si, para sua família e para os seus, não vai ser possível comprar aquele grande trono branco que se aproxima em julgamento dos pecadores ímpios. Não será possível manipular aquele que tem todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento em si mesmo. Como você está agora, portanto, à luz disso, sofrendo pela igreja? Isso, ao menos, te leva a orar diariamente pela igreja? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado por aqueles que são mais fracos do que você? Sim, você é fraco, sei, mas há pessoas mais fracas do que você. Há pessoas que carecem da sua oração. Os membros dessa igreja, especialmente, onde está o diretório de membros na sua casa? Você tem orado pela conversão dos nossos bebês? Pelas irmãs que estão grávidas? Pelas irmãs que estão pelejando com o Senhor para poder gerar filhos? Ou você é indiferente? Ou você nem sabe onde está esse documento? Isso mostra a sua displicência, o seu relaxo. Mostra que você não entendeu bem o nosso pacto de membresia. E você deveria voltar a ele, lê-lo e se arrepender de tamanha frieza, de tamanha displicência, de tamanha preguiça. Ora, você ora pelo avanço do evangelho em sua casa. Será que você consegue orar por irmãos que são perseguidos em países em que a fé cristã é sistematicamente buscada para ser aniquilada? Será que já passou pela sua cabeça que há irmãos, talvez nesse exato momento, tendo suas casas invadidas por radicais islâmicos ou por radicais comunistas, tendo suas casas invadidas, pastores, tendo de ouvir isso que eu vou dizer agora? Negue o evangelho, ou nós violentaremos a sua esposa e os seus filhos na sua frente. Você tem noção do que é isso? Irmãos, padecendo nesse nível, enquanto nós sequer conseguimos tirar 5 minutinhos de oração para vencer a Netflix. E a esposa e os filhos olhando para aquele marido. Papai, não ouse. Não ouse envergonhar nossa família. Papai, não ouse negar a Jesus. Isso aqui, essa aflição, está produzindo para nós eterno peso de glória, papai. Nós já vamos nos abraçar no Senhor. Não negue a Jesus. E a esposa olhando para ele, marido, não seja louco. Não seja louco de rejeitar a Jesus Cristo. Irmãos, tem irmãos nossos padecendo por isso. Tem irmãos nossos assim, nesse nível, sendo enterrados vivos. Nós precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos despertar. Não dá para a nossa vida cristã continuar do jeito que está. Não dá para sermos mornos desse jeito. Não dá. Nós precisamos nos importar com isso. Que o Senhor nos dê santas aflições, santificadas pelo Evangelho, para que nós possamos despertar. Nós somos crentes, nós não somos o docinho do mundo. Nós somos sal e somos luz. A luz ilumina as trevas. O sal tempera, conserva, vira o mundo de ponta cabeça. Essa é a fé cristã, impulsionada pelo poder do Evangelho, impulsionada pelas Escrituras, impulsionada por um conhecimento salvífico e redentor de Jesus Cristo. Vamos para o nosso segundo e último ponto dessa noite. A missão do ministro cristão. Agora o segundo ponto é cumprir com fidelidade a palavra de Deus. Nós vamos considerar agora os versos de número 25 a 27.
O ministro cristão cumpre com fidelidade a palavra de Deus como um ministro comissionado soberanamente. Versículo 25, vamos olhar para ele. Colossenses 1, 25. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Até aqui. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que ninguém se faz ministro do Evangelho. Ninguém se faz. Ninguém pode olhar para si e dizer, agora eu vou pregar o Evangelho, agora eu vou plantar uma igreja. Ou, pessoal, estou chegando aqui na igreja agora, olha, eu era pastor ali, eu servi lá por 20 anos e tudo mais, então quero ser pastor aqui também. Não é assim que funciona. Ninguém se faz servo ou ministro do Evangelho. Deus é o único que pode formar um cristão e um ministro do Evangelho. Somente Deus tem poder para formar alguém para ser um proclamador da sua livre graça. Não é qualquer um que pode se aventurar nisso. Charles Spurgeon falou, ai do homem que pisar nesse terreno sagrado sem um santo e divino chamamento do Senhor. Ai dele. Ai dele. Ele destrói a igreja e destrói a si mesmo. Ai dele. Por isso, irmãos, que nós precisamos considerar isso. Não é qualquer pessoa que nós podemos aceitar como ministro do Evangelho. É Deus, soberanamente, da parte dele, que chama pessoas assim para si com a confirmação da igreja local. Então, um ministro cristão, ele é comissionado de maneira soberana para o bem da igreja. Ainda no versículo 25, olha lá comigo. Me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. Até aí. E, portanto, o Senhor chama homens e prepara homens e instrui homens para o bem da sua igreja. Ele levanta homens fiéis, confia a eles, concede a eles, de maneira graciosa e soberana, o seu evangelho para que o seu povo seja beneficiado, seja protegido. Vale lembrar que nós estamos em Colossenses, tinha falsos mestres na igreja, lembram? Falsos mestres na igreja querendo a atenção do povo. Falsos mestres se intrometendo em assuntos celestiais dos quais nunca foram convocados a lidar. Para os quais esses falsos mestres nunca foram comissionados e se tornam com isso verdadeiros perturbadores da igreja. Como, portanto, nós vemos por aí. Nós temos um monte de perturbador na igreja de Jesus Cristo que diz que é crente. Um monte de falso mestre perturbando a igreja de Jesus, manchando o nome do evangelho, dizendo que é crente. Nunca foi, nunca será. Então, notem que o nosso crivo deve ser bíblico. O que é o ministro? Para que serve o ministro? Quais são as características de um cristão, de um ministro cristão? Aí eu peço a você a olhar nossa série em Tito, lá no YouTube, onde nós tratamos isso de maneira muito profunda e dedicada. Nós lemos uma palavrinha curiosa nesse texto. Dispensação. Essa palavrinha significa mordomia, administração. É um servo no primeiro século. Essa palavrinha descreve um servo designado para administrar os recursos e os assuntos e negócios domésticos de uma família. Se eu fosse alguém assim, eu seria chamado de mordomo. Eu sou servo de vocês, sou seu escravo, e vocês confiam a mim, por exemplo, cuidar da área da despensa da família. Então eu sou responsável. Eu sou o mordomo. Eu vou lá no armário, ver que tá faltando arroz, precisa comprar feijão, o leite em pó está acabando, a água com gás minável precisa comprar também, está só uma pela metade ali. Eu sou o mordomo. Eu sou esse administrador dos bens que me foram confiados. E a ideia aqui, Paulo dizer que ele, da parte de Deus, né, houve essa dispensação da parte de Deus para com ele, significa que ele recebeu do Senhor uma administração do seu plano gracioso, do seu mistério a ser executado. Isso significa que Paulo, apesar de estar no meio da aflição, ele deve ser um bom ministro, um bom servo, um bom administrador do Evangelho da graça de Deus. Um bom proclamador. É isso que Paulo deve ser. Veja, 1 Coríntios 4:1, ele afirmando para si esse título, né, de mordomo, de despenseiro, ele diz assim, ó: assim, pois, importa que os homens
nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É interessante a gente observar que a palavrinha despenseiro e mistério, essas duas palavrinhas aparecem aqui em Colossenses. Despenseiro e mistério. Mais detalhes sobre isso no último ponto do sermão, que será na parte 2, na semana que vem. Nós não vamos aprofundar nisso agora não, tá? E aí nós vemos mais um ponto aqui, que o ministro cristão, ele deve cumprir a palavra de Deus, dando pleno cumprimento a ela. Olha lá, ainda no versículo 25, agora a parte final ali, ó. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa expressão ela tem dois significados possíveis. Alguém que está obedecendo ao Senhor, está cumprindo sua palavra, aplicando sua palavra, temendo ao Senhor, ou é alguém que está se esforçando com reverência e amor para ser usado pelo Senhor, para que o evangelho se cumpra, para que pecadores sejam salvos. É alguém que está sendo um instrumento do Senhor. Sabe aquele vaso de barro que tem tesouro dentro dele? A única coisa que boa nesse vaso é que ele está carregando pérolas e tesouros? É isso. Ele está se esforçando para isso. E Paulo aqui está fazendo as duas coisas. Ele está obedecendo ao Senhor e ele está se esforçando para levar o evangelho aos gentios. A carta aqui é um exemplo disso. Agora entra algo que eu espero que queime o seu coração. Que ele deve ser um agente da revelação do mistério de Cristo. E aqui nós vamos considerar os versos de 26 a 27. E eu quero recomendar um outro livro para você. Esse do Samuel Renihan, O Mistério de Cristo, Seu Pacto e Seu Reino, que é um livro sobre a nossa teologia pactual batista. Nós vamos esbarrar aqui bem por cima, nessa parte do sermão, mas você tem mais detalhes aqui, nesse livrinho, tá? Compre, eu não sei se tem lá na nossa livraria, mas é da Estandarte de Cristo. Provavelmente a gente possa ter lá alguns exemplares. Se não tiver, em breve chegará. Então, vamos olhar os versículos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações e que agora foi revelado aos santos. Precisamos compreender o que essa palavrinha mistério significa, porque nós temos também aí, em torno dessa palavra, muitas loucuras por aí, tá? Mistério aqui, irmãos, não tem nada a ver com algo místico, algo que você precisa transcender para alcançar. Você precisa alcançar um nível espiritual muito difícil, mas é possível para você destravar esse mistério, para você alcançar esse conhecimento. Tem algo oculto para você, mas tem uma campanha antes no caminho te esperando. Não tem nada a ver com isso. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Nós precisamos lembrar que nós estamos diante de um texto que é 2000 anos no passado, em uma cultura completamente diferente. Eu não posso ler mistério e abrir o dicionário Aurélio. É isso aqui, mistério, é um segredo, é algo profundo que só os iniciados, só os pastores têm acesso, só os líderes, só uma casta separada na igreja tem acesso. Nada disso. Queima isso. Tá bom? Nada a ver com isso. Mas o que é então esse mistério, Léo? Bom, não é algo totalmente desconhecido, como eu vou demonstrar a vocês. Não é algo totalmente desconhecido. Esse mistério é o plano de Deus, de fazer em Jesus Cristo um único e mesmo povo, entre judeus e gentios, quebrando o muro de separação que havia. É sobre a história da redenção. É sobre como Deus salva os seus eleitos, é como Deus salva o seu povo. Isso estava presente no Antigo Testamento, mas não com tanta clareza e nem plenamente estabelecido. Por isso que nós encontramos essa linguagem, mostrando para nós que há uma diferença clara entre como as coisas eram administradas no Antigo Testamento
e como as coisas passaram a ser administradas no Novo Testamento. Há uma diferença aqui, que está escancarada diante de nós. Então, é uma verdade que seria totalmente estabelecida. Esse é o mistério de Cristo. Tá? Esse é o mistério aqui. Então, não tem nada a ver com ensinamento secreto, né? Você precisa orar e jejuar para Deus te revelar esse mistério. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. E eu vou demonstrar para vocês. O texto vai dizer que esse mistério esteve oculto, mas foi revelado. Presta atenção agora ali no versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Parou aqui. Não que não fosse, mais uma vez, conhecido de alguma forma. Pois foi por meio de sombras, por meio de profecias, por meio de tipos. O ponto é que esse mistério não foi estabelecido até que alguma coisa acontecesse. E eu vou demonstrar para vocês. Esse mistério foi revelado no Antigo Testamento, em sombras e tipos, mas plenamente estabelecido no Novo Testamento. Deixa eu mostrar para vocês como a própria Escritura demonstra isso para nós. Eu separei alguns poucos exemplos, eu queria mais, mas aqui vocês já vão pegar e vão entender e poderão pesquisar por si mesmos outros exemplos assim. Vejam, vamos olhar como que esse mistério de Cristo, ele foi sendo desenvolvido ao longo do Antigo Testamento e como que o Novo Testamento esclarece coisas que o Antigo Testamento deixa pistas para nós. Em outras palavras, nós temos o pacto da graça, esse pacto glorioso, o Novo Testamento, sendo progressivamente revelado no Antigo Testamento. Mas ele só é plenamente estabelecido quando o Rei Jesus Cristo vem. Presta atenção. Gênesis 12, 3, um texto que vocês conhecem. Abraão falando com Deus, Deus falando com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora veja, Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Vocês estão vendo o que está acontecendo? O Novo Testamento nos auxiliando a como ler o Antigo Testamento. E mostrando para nós que aquilo que foi escancarado sem igual no Novo Testamento já estava, de alguma forma, no Antigo. Mas os exemplos não param. Separei mais alguns. Gênesis 12, 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E aqui é uma briga com o presbiteriano e com o dispensacionalista, né? Sobre o pacto com Abraão. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, é Isaac, é Cristo Jesus. Estão vendo? A Escritura nos iluminando a como entender as coisas. Agora vejam o que o Novo Testamento vai dizer sobre a fé e a expectativa de Abraão, em Hebreus 11, 10 e depois Hebreus 12, de 22 a 23. Porque Abraão, aqui é sobre Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao Israel celestial, não ao Israel terreno, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós temos a Escritura interpretando a própria Escritura. Lembram o nome disso? O princípio reformado de interpretação bíblica? A analogia da fé. Então eu não pego o Antigo Testamento sendo palavra de Deus e leio o Novo à luz do Antigo, é o oposto. Eu leio o mistério revelado à luz do mistério em oculto.
Percebe? É assim que eu faço. Senão, eu vou ter vários desdobramentos errados e perigosos. Vamos continuar mais alguns exemplos. Gênesis 22, 17. Vocês viram que eu peguei bem aqui o pacto com Abraão, Gênesis, enfim, né? Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Agora, olhe Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Não há mais exclusivismo. Não há mais uma nação. Não há mais um povo único e exclusivo que pode se dizer que é filho de Deus em detrimento de outros. Agora, considere isso. A Páscoa apontava para Jesus Cristo. O templo apontava para Jesus Cristo. As festas judaicas apontavam para Jesus Cristo. A nação de Israel apontava para Jesus Cristo. Adão apontava para Jesus Cristo. Abraão apontava para Jesus Cristo. E é por isso que aqui há um grande debate, não vou entrar em muitos detalhes, mas irmãos, Abraão não é o cabeça federal do Pacto da Graça. O cabeça federal do Novo Testamento é Jesus Cristo. Abraão é o cabeça de um pacto nacional feito com Israel físico, que para adentrar e ter suas bênçãos, você precisava ser circuncidado. Ok? A circuncisão não foi substituída, não foi mudada a sua administração para o batismo de modo algum. Isso é confundir os pactos, é confundir os cabeças federais. Jesus Cristo é o cabeça federal do pacto celestial. Abraão não é o cabeça desse pacto, Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o Israel celestial. O Israel do Antigo Testamento não é o mesmo que a igreja. A igreja é o Israel celestial, o escatológico, o cumprimento do Israel físico. Não compreender isso é misturar as descendências e colocar na membresia da igreja quem não deve entrar. E dar o sinal do batismo para quem não deve receber. Porque se entra na Jerusalém celestial, não por nascimento natural, mas por nascimento espiritual. Não é a circuncisão física que te coloca na Jerusalém celestial, é a circuncisão do coração. Novo nascimento. Por isso que em Gálatas 3,14 nós lemos essa grandiosa e gloriosa verdade do mistério de Cristo escancarado diante de nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Pela circuncisão? Não. Pela observância da lei mosaica? Não. Em Jesus Cristo. A fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito prometido. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. O ministério sacerdotal, os levitas, apontavam para Jesus Cristo. O ministério profético, os profetas apontavam para Jesus Cristo. O ministério real, Davi e os reis apontavam para esse rei soberano chamado Jesus Cristo. Os sacrifícios da expiação apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então vocês veem que o mistério está lá. Como alguns teólogos gostam de dizer, a antiga aliança ela está grávida da nova. É um tom até poético, né? Para a gente poder entender um pouquinho melhor. A antiga aliança ela está grávida da nova, está prestes a dar a sua luz. Ou, como disse Agostinho, o Novo Testamento está velado no Antigo. O Antigo Testamento está no Novo revelado. É tudo sobre Jesus Cristo, irmãos. O desenrolar da história da redenção se dá por alianças. E essas alianças progressivamente vão mostrando e apontando para aquele glorioso reino. Não foi uma terra, reis e descendência prometida a Abraão. Ele teve isso fisicamente. Mas há uma descendência, há promessas tipológicas nesse pacto que apontam para uma realidade espiritual. Apontam para Jerusalém celestial, como nós vimos.
aponta para uma descendência espiritual, como nós vimos em Gálatas. Aponta para um rei soberano que não é Saul, não é Davi, não é Asa. É o nosso Redentor, lembram? Ele é o soberano sobre a velha criação. Ele é o soberano na nova criação. O tema não mudou, só mudou o que Paulo está observando, o mistério de Cristo agora. Continuando o texto. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora significa que os gentios, nós, eu, você, tem algum judeu aqui? Não tem. Todos gentios. Significa que nós não fomos rejeitados. Nós não fomos deixados de lado. Eu sei que o que eu vou dizer agora, o que eu estou construindo e falando até agora, deixaria qualquer judeu ortodoxo louco da vida. Eu sei disso. Mas é o que está escrito na Escritura, que os gentios pela fé são filhos de Abraão. Ah, mas você tem que aprender a falar hebraico, porque se você, enquanto você não falar hebraico, você não é judeu. Você já não viu isso em debate por aí? Não, você é diferenciado, você é judeu. Falando com um cristão, né, que está conversando de igual para igual, falando em hebraico com ele e tudo mais, né? Não é aprendendo hebraico, não é aprendendo a cantar os salmos, decora em hebraico, de trás para frente, de cima para baixo, não é aprendendo hebraico sem as vogais, só as consoantes, como era antes dos sinais vocálicos, não. É em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós somos judeus espirituais, judeus verdadeiros, mais judeus do que aqueles que são verdadeiramente descendentes de Abraão, descendentes de Levi. É um escândalo isso, não é? Mas é um escândalo mesmo. O evangelho causa escândalo. É loucura para a sabedoria desse mundo. Somos os gentios, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros da Jerusalém celestial. Herdeiros de um rei soberano sem igual. Herdeiros da justificação, da predestinação, da adoção. Eleitos de Deus. Pela graça de Deus, para a glória de Deus. Por meio de Cristo Jesus. Irmãos, que glória! Vejam Efésios 2, 11 a 14, lembrando como era a nossa condição antes de conhecermos o Evangelho. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, judeus e o resto do mundo, fez um povo em Jesus, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Os gentios que andavam em trevas, que não tinham o conhecimento do Senhor, que não tinham a Escritura, que não tinham o conhecimento salvífico, agora esse povo foi alcançado, foi iluminado, foi batizado no novo Israel, o Israel escatológico, que é o novo Adão corporativo, que é aquele que concentra todas as bênçãos pactuais. É Jesus Cristo. Esse Adão corporativo, esse Israel escatológico que nós somos batizados, inseridos. É ele, irmãos. Qualquer outra teologia que não diga isso rouba a glória do Redentor. Por mais bonita que seja, por mais legalzinha que seja, por mais que não seja heresia, qualquer outra teologia que não chegue a essas conclusões rouba a glória do Redentor e coloca qualquer outra coisa no lugar. Penso que agora conseguimos ver melhor a razão de Paulo se alegrar em seus sofrimentos pela igreja, não é? Dele se esforçar e dar a sua vida pelo avanço do Evangelho. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Pessoas estavam mortas em seus delitos, em seus pecados, seguindo o curso deste mundo de destruição e de perdição eterna, caminhando a passos largos para o inferno. Mas agora, em Jesus Cristo, esse grande mistério do Senhor que foi revelado, esse grande plano redentivo, esses pecadores podem receber as riquezas da glória, da graça justificadora de Deus. Mas é somente em Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo e em nenhum outro lugar. Há perdão de pecados para você. Há perdão de pecados para mim. Há justificação diante de Deus. Existe uma consciência tranquila nos aguardando.
Existe uma segurança inabalável nos aguardando, uma segurança sem igual à nossa espera. E ela se chama Jesus Cristo. É Ele, meus irmãos, e somente Ele. É por isso que nós podemos bradar: Cristo em vós, esperança da glória. O véu não foi apenas rasgado. Não temos apenas acesso ao trono da graça, mas aquele que se assenta no trono da graça habita em nós. Pelo seu Espírito e pela fé, Cristo habita no meio do seu povo, dentro do seu povo, na sua igreja. Ah, irmãos, que bendita esperança é essa? Cristo é a esperança da glória. Não há nada mais majestoso, mais glorioso do que isso. É nisso que nós precisamos nos apegar. É isso que vai dar sentido a todas as coisas. Devemos sofrer pela igreja. Eu conheço meu Redentor. Eu vou com alegria. Devo cumprir a Escritura com fidelidade. Eu vou, porque Cristo Jesus é a minha esperança. Cristo Jesus morreu pelos meus pecados. Cristo Jesus ressuscitou para a nossa justificação. E Ele é meu e eu sou dele. O meu coração foi colocado nele. O coração dele está em mim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós podemos bradar. E nós pertencemos para sempre ao Senhor. Essa foi a verdade que levou John Huss a ser morto na fogueira. John Huss teve seu corpo queimado, mas em breve, junto com todos os eleitos de Deus, ele se levantará da sepultura, assim como todos nós. E então nós cantaremos para sempre: Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai gracioso, que glória, Senhor, é aprendermos agora e contemplarmos tudo isso que vimos em Tua palavra. Quão glorioso é o Teu mistério em Jesus Cristo, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigado por fazer de nós gentios, membros do Teu corpo e ovelhas do Teu pastoreio. Muito obrigado, Senhor, por não nos excluir do Seu glorioso pacto de graça. Obrigado por manifestar Seu mistério em nós, por nos abençoar com Abraão, por nos fazer descendência espiritual, por nos inserir no verdadeiro Israel, por nos fazer co-herdeiros em glória com Cristo, por ser nosso Cordeiro, ó Cristo que expia pecados, por dar um novo sentido aos nossos sofrimentos, por nos alegrar em ver Teu Evangelho crescer, por levantar ministros fiéis do Evangelho, a fim de que o preguem com fidelidade. Ó Pai, à luz de tudo isso, Senhor, nós rogamos a Ti que aumente o nosso amor, a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa disposição de alma, para servirmos o Teu Filho Jesus, para nos entregarmos completamente a Ele, ó Deus, para sofrermos por Ele, padecermos por Ele o que resta, portanto, das aflições que aguardam o Teu povo. Senhor, dá-nos santos sofrimentos, santas aflições. Ó Deus, por favor, faça isso para a Tua glória. E nós oramos no Teu Filho Jesus. Amém e amém.